A defesa cristã contra as acusações sobre a origem de Jesus. Essa é uma questão fascinante e existe um documento que aborda essa acusação histórica, a primeira apologia de Justino Mártir. Justino Mártir foi um dos primeiros apologistas cristãos, por volta do século II, e escreveu para defender os cristãos de várias acusações, incluindo a de que Jesus teria origem ilegítima ou que seu pai seria um soldado romano chamado Pantera, ou Patera. Essa acusação foi levantada por críticos como o filósofo Pagão Celso. Na primeira apologia, Justino aborda os rumores sobre Jesus e reafirma com firmeza que ele nasceu de forma miraculosa, conforme descrito nos Evangelhos, por meio da Virgem Maria e pela ação do Espírito Santo. Ele rejeita completamente a ideia de um pai humano romano, destacando que o nascimento de Jesus era um cumprimento das profecias judaicas, como Isaías mesmo profetizou. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Os críticos pagãos, como Celso, usavam histórias como a de Pantera para desacreditar a divindade de Jesus e os cristãos. Esse nome, Pantera, foi popularizado entre os críticos judeus e pagãos para ridicularizar a ideia do nascimento virginal. Contudo, Justino e outros apologistas usaram argumentos históricos e teológicos para desmentir essas acusações, mostrando que o nascimento de Jesus foi um evento sobrenatural, testemunhado pelos próprios discípulos e pela tradição cristã. A tentativa de desacreditar Jesus com essa história apenas mostra como os cristãos eram perseguidos desde os primórdios. Apesar disso, a defesa firme de Justino e outros garantiu que a mensagem do Evangelho continuasse viva e se espalhasse pelo mundo. É uma lembrança poderosa de como a fé persevera em meio às críticas. Não existe um documento de acusação original sobrevivente que registre diretamente a alegação de que Jesus teria um pai romano chamado Pantera, ou Patera. O que sabemos vem principalmente de escritos apologéticos de autores cristãos, como Justino Mártir, Orígenes e Tertuliano, que responderam a essas acusações. Podemos, no entanto, especular sobre o contexto e o conteúdo de tais alegações com base nos ataques documentados por críticos do cristianismo da época. Origem judaica e romana. A acusação de que Jesus teria nascido de um relacionamento ilegítimo surgiu em círculos judaicos críticos e foi incorporada mais tarde por alguns escritores pagãos. O nome Pantera aparece no Talmude judaico e é mencionado por Celso, um filósofo pagão do século II, no livro A Verdadeiro Discurso, que foi refutado por Orígenes em Contra Celso. Essas fontes afirmam que Maria teria engravidado de um soldado romano chamado Pantera. Desacreditar o nascimento virginal. O nascimento de Jesus por meio de uma virgem era um ponto central para a crença cristã, pois confirmava sua origem divina. Questionar isso era uma forma de enfraquecer a base teológica do cristianismo. Tentar ridicularizar os cristãos. Acusações de ilegitimidade eram socialmente devastadoras na época e visavam transformar Jesus em uma figura desprezível e indigna de respeito. Ataque político e religioso. Jesus era visto como uma ameaça, tanto por judeus, que não acreditavam nele como Messias, quanto por pagãos que viam o cristianismo como subversivo à ordem imperial. Se um documento formal tivesse existido, ele poderia conter alegações contra Maria, a acusação central de um relacionamento com um soldado romano e a negação de qualquer aspecto milagroso no nascimento de Jesus. Ataques ao caráter de Jesus. Tentativas de retratar Jesus como um impostor que usava sua habilidade de ensinar para manipular pessoas. Condenação do cristianismo. Declarações de que os cristãos eram heréticos por adorar um homem comum e por subverter as tradições judaicas e as leis romanas. Ruécio de testemunhos ou boatos. O texto poderia conter testemunhos supostamente baseados em rumores ou interpretações deturpadas da história da infância de Jesus. Os apologistas cristãos, como Justino, Orígenes e Tertuliano, responderam a essas acusações para proteger a integridade das crenças cristãs. Eles usaram argumentos.
Teológicos, citando profecias do Antigo Testamento que apontavam para o nascimento virginal do Messias. Racionais, rebatendo que as acusações eram infundadas e baseadas em boatos, não em fatos. Históricos, mostrando a continuidade da mensagem de Jesus e o testemunho de seus seguidores. Essas acusações revelam como o cristianismo foi constantemente desafiado em seus primórdios, mas também mostram a força dos primeiros cristãos em defender sua fé. Embora o suposto documento de acusação não tenha sobrevivido, ele gerou uma resposta que fortaleceu a tradição cristã e ajudou a moldar a apologética como a conhecemos hoje. Se você chegou até aqui, não se esqueça de nos ajudar, se inscrevendo no canal e deixando seu like. E não deixe de comentar nesse vídeo. Até a próxima!